Domingo nós estudamos aqui sobre indiferença. Hoje eu quero estudar sobre independência. A gente vive num tempo que as pessoas querem ser independentes. A gente vive num tempo que as pessoas querem viver independentes. E aí a pessoa quer independência financeira, não tem problema nenhum buscar independência financeira. O problema é querer buscar independência financeira e se esquecer das coisas mais importantes desta vida. Existem esposas que estão buscando dependência ou independência dos maridos e vice-versa. No mundo que nós vivemos, no Ocidente, é legal ver as mulheres trabalhando, mas ao mesmo tempo que as mulheres estão trabalhando, os filhos estão vivendo à base de creches ou de escolinhas. E lá eles não aprendem o que eles deveriam aprender dentro de casa. Lá eles aprendem algumas coisas como escrever, às vezes ler, mas também por conta de outras crianças que estão lá na escola, eles passam o dia e às vezes este dia que passam, a tarde toda ou a manhã toda, eles acabam ouvindo o que os outros meninos e meninas também falam. E isso acontece hoje porque os pais querem independência de não ter que cuidar mais dos filhos, que criar os filhos. As mulheres querem independência de não ter que ficar sendo mãe diariamente, toda hora, todo momento. E eu me lembro que quando meu filho nasceu, nós conversamos a respeito, eu e minha esposa, e ela disse, se você quiser eu posso trabalhar, né? E eu disse para ela, vamos sentar, vamos fazer um cálculo. Tá? Quanto que nós vamos gastar numa escola para ele? A escolinha durante o dia todo vai ser X, durante o meio-dia vai ser Y. Tá? Que mais? Tem o ônibus ou tem a perua para buscar, levar, porque eu não vou poder, você também não vai poder. Temos que colocar. Tá? Quanto que custa isso? Se você for trabalhar aí fora hoje, quanto que você vai ganhar? Olha, ia sobrar do salário dela, no mínimo, uns R$300. Não mais do que isso. Então a gente preferiu o seguinte, é melhor você ficar em casa, a gente manda ele para a escola, no período que tem que ser de escola, e você cuida dele, você dá amor, dá carinho, e também educação. E graças a Deus, essa nossa escolha deu certo. Mas hoje, até às vezes a gente fala, ela gostaria de ter trabalhado fora, para ter a sua independência e tal. Graças a Deus, hoje ela não tem mais essa preocupação, nós não temos. Mas hoje a gente vive essa questão. As pessoas querem viver independentes. As pessoas não querem depender de ninguém. E isso, até certo ponto, é bom. Só que não adianta você falar que você não quer depender de ninguém, porque nós dependemos de quase todo mundo. Para nascer, você depende de um médico, de uma enfermeira. Para você crescer, você precisa da sua mãe, para dar de mamar, para trocar as suas fraldas. Quando você vai para a escola, você precisa de um professor para te ensinar. Ninguém é autodidata, é um ou outro. A maioria tem que aprender o beabá. Por exemplo, se você quiser comer, você vai no mercado e faz uma compra. Mas se ninguém tivesse lá no campo, plantado, esperado o tempo, regado, esperado mais um tempo, colhido, aí alguém foi lá e comprou esse produto, trouxe, manufaturou e colocou para vender, se isso não tivesse acontecido, você estaria sem comer. Então a gente depende das pessoas. Não adianta você querer viver independente. É lógico que tem algumas coisas que a gente não precisa mais depender. Ainda mais nesse tempo que a gente vem falando aqui, o tempo do fast food. Todo mundo quer comida rápida, todo mundo quer as coisas rápidas, todo mundo quer as coisas eletrônicas. Por exemplo, hoje em dia as pessoas fazem tudo pelo celular, pelo tablet, pelo computador, por exemplo, pagamentos de contas, relacionamento das pessoas. Mas se lá atrás ninguém tivesse inventado a tal da internet ou um tal do aparelho chamado celular, nós estaríamos hoje numa situação mais difícil. Então a gente depende de alguém que crie isso, que faça isso. Por mais que a gente tente, por mais que o mundo tente hoje, não adianta. Hoje em dia tem até uns casais por aí, chamados os casais do século 21, que o casal, eles vão numa igreja, se casam, vão para a lua de mel e quando voltam, o cara mora num apartamento e a mulher mora em outro. Somente quem tem dinheiro. Por quê? Por causa da tal da incompatibilidade, para não ter briga e tal. Então, um mora num lado incrível. Tem ricos hoje que fazem isso, para viver independente, para não ter que ficar encontrando a mulher todo dia, e a mulher não ter que ficar encontrando o cara todo dia. Pasmem vocês. Isso acontece no Brasil e em boa parte do mundo.
Mas nós dependemos uns dos outros. O casal, o marido depende da mulher, a mulher depende do marido. Não adianta querer fugir disso. Os filhos dependem dos pais. E depois que ficam mais velhos, os pais acabam dependendo dos filhos. Isso é um fato, acontece na vida. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas querem se tornar cada vez mais independentes. E o pior é que os mais jovens hoje, eles querem também se tornar independentes dos pais. Eles não querem mais se reportar aos pais, obedecer aos pais. Eles querem independência. E eu já falei aqui, meu pai, nesse caso, enquanto eu morei com ele até 20 anos de idade, quando eu me casei, meu pai cantava bola para a gente. E algumas vezes que eu quis independência, apesar desse tamanho todo, meu pai mais baixinho, ele olhava para mim, aquele olhar 43, né? E quando ele olhava assim, eu já entendia. Teve uma vez que, eu já falei aqui, eu era noivo, faltava acho que 4 ou 5 meses para casar, e naquele domingo, depois do culto, conversa vai, conversa vem, fui para a casa da noiva, e conversa vai, conversa vem, come uma pizza e tal, e brinca, e namora, e um beijinho, e tal. Quando eu vi no relógio era 00:15, e eu saí de a pé correndo para casa, porque eu sabia que eu já ia levar uma dura. Aí eu cheguei em casa, ouvi a televisão baixinho, abri a porta, né? Um negócio bem assim, bem filme, né? E entrei, passo de gato. Quando eu fui para o quarto, meu pai, por favor. Que horas são? 00:30. Que hora que nós temos marcado? 00:00. Não, pai, é que é o seguinte, atrasou, né? O beijinho hoje estava bom, né? Não interessa, temos um horário, 00:00. Ó, pai, o senhor também... E cala a boca, porque você mora comigo. Quando você morar sozinho, você faz o que você quiser. E quando você estiver debaixo do meu teto, você faz o que eu mando. Aí eu obedeci, que eu não ia também levar uma com meu pai. Respeitava muito. Tem muitos jovens hoje que ele quer ser independente. Independente dos pais. Quer conquistar a sua independência financeira. E olha, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque do jeito que o mundo está indo, essa independência que as pessoas querem tanto, vai acabar afastando muita gente, destruindo muitos lares e famílias. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Porque se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar algumas histórias que nos mostram pessoas que deveriam depender das outras e por conta de desejos, viver independência, eles desobedeceram, botaram os pés pelas mãos. E o interessante que eu quero estudar com você hoje é que nesse tempo que a gente está vivendo, existem pessoas que estão querendo se tornar independentes de Deus. Pessoas que querem um Deus só para realizar os seus desejos. Então a pessoa vai à igreja, ela faz campanha, ela pede para Deus um emprego, ela pede para Deus dinheiro, ela pede para Deus o mínimo, a mina, a casa, o carro, ela pede saúde. Aí Deus, como é misericordioso, e no meio de um auditório, quando estão louvando e adorando a Ele se manifesta. Aí a pessoa recebe o que ela quer e vai embora, porque ela quer se tornar independente, ela não quer depender de Deus. Ela quer viver a vida dela. Ela não quer se submeter àquilo que Deus ensinou. Ela quer viver a vida dela. E é por isso que o mundo está neste caos que a gente está vivendo. E é por isso que muita gente hoje que estava dentro da igreja está fora da igreja. Porque ela quis se tornar independente e deu com os burros na água lá fora. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Meu irmão, minha irmã, coloque no teu coração uma coisa. Nós dependemos de Deus. E eu estou te falando isso aqui, na boa, porque a gente mora no Brasil. Ontem ainda eu assisti à noite um documentário, num canal, no Discovery, e eles passaram 40 minutos de como começou a guerra lá na Síria. Já morreu mais de 60 mil pessoas, aliás, 250 mil pessoas, 100 mil só de crianças. E eles passando as imagens. E a pessoa, às vezes, eu me vi em casa, porque na hora que eu estava em casa assistindo, onde eu moro, passa algumas rotas de avião, desses Boeings, né? E quando eu ouvi aquele barulho do Boeing,
eu até assustei, porque eu estava assistindo um documentário e os caras, quando ouvem um jato passar, eles correm se esconder, porque eles derramam bombas, e as pessoas são destroçadas, as pessoas ficam lá embaixo de escombros. Só de um lugar os caras tiraram 3, 4 crianças mortas e as mães chorando. Pessoas que talvez não conheçam o Deus que nós conhecemos, que talvez se conhecesse, elas dependeriam dele, Deus teria mais misericórdia. E às vezes nós temos um Deus tão vivo, tão poderoso, às vezes não, nós temos um Deus vivo e poderoso, que está conosco, e a gente às vezes quer viver independente dele. Meu irmão, se Deus não estiver conosco, ai de nós, ai de nós. Em Apocalipse a Bíblia diz, ai dos moradores da terra, porque o diabo e os seus anjos desceram para lá. A gente tem que tomar muito cuidado. É que Deus tem tido misericórdia da gente. Deus tem tido misericórdia do Brasil. Ainda existe gente nessa nação que depende de Deus, que ora, que busca o Senhor. E é por isso que essa nação ainda está assim. Era para estar pior, mas Deus tem ouvido a oração de muita gente. E se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós dependermos dEle, Ele vai mudar a história desse Brasil aqui em nome de Jesus. Depende da gente, irmãos. Amém? Quero ler um texto com você, um texto muito conhecido da Bíblia, um deles que quero ler, está no livro de Lucas, capítulo 15. É a história que Jesus contou, a parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo, chamado pródigo. Dizem alguns historiadores até que essa expressão pródigo, traduzindo pródigo, quer dizer gastão, pessoa que gasta muito, pessoa que despende muito dinheiro. Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus conta essa parábola. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Tipo, agora eu sou independente, tenho a minha herança, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Versículo 16, com tanta fome que ele estava, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada, ele estava com fome, ele queria comer o que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele. Versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Versículo 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Versículo 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Só até aí. Me disse uma história muito conhecida. Mas aquele filho aprendeu a duras penas que não era a hora dele ir embora, ele não tinha que ter aquela independência que ele queria. Jesus, quando contou essa história, segundo alguns estudiosos bíblicos, ele estava falando de Deus em relação aos seres humanos, aos filhos. Pessoas que se tornam filhos de Deus, se recebem Jesus, são batizadas.
mas durante a caminhada delas, elas recebem os bens e elas vão embora. Isso já aconteceu aqui na nossa igreja. No passado, havia aqui uma família, e essa família, num dos dias que o pastor Renato, que Deus o tenha, enquanto vivo, era um homem de Deus, quando ele falava, ele trazia algumas palavras proféticas, e uma dessas palavras proféticas ele disse para uma família aqui, ele disse para o homem da casa: Deus está abrindo uma porta para você, e uma porta muito grande. Deus está te dando um grande negócio, você vai ganhar um bom dinheiro. Irmão, não deu 2 semanas, aquele rapaz começou a trabalhar numa empresa, e ele cresceu tanto nessa empresa, ganhou tanto dinheiro, que a primeira coisa que ele fez foi sair da igreja e curtir a vida. Igual esse aqui. Depois de um tempo, depois de anos afastados, um belo dia sofreram um acidente que quase morreu, a família inteira de carro. O carro deu perda total. Nessa época, eles voltaram para a igreja. E a gente orou e pediu para que Deus tivesse misericórdia. E de novo Deus teve misericórdia. E depois de eu ter tido misericórdia, eles também sumiram da igreja de novo. Não estou aqui para criticar ninguém, mas está cheio de gente assim. Cheio de gente que só quer um Deus para resolver os seus problemas. Ele não quer depender. E Jesus, quando falou desse jovem, ele disse: esse jovem, ele estava vivendo na casa do pai. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele comia bem, ele se vestia bem, ele dormia bem. Ele era herdeiro daquilo que o pai tinha para dar para ele. Mas um belo dia aquele jovem disse, como Dom Pedro I, independência. E aí ele falou: eu quero sair daqui. Eu não aguento viver na casa do meu pai. Casa do meu pai, apesar de ter tudo, tem umas regras. E eu não quero cumprir essas regras. Casa do meu pai é legal, mas tem essas regras. E eu quero viver independente, eu quero viver a minha vida. Eu não quero viver ouvindo meu pai dizer: filho, guarda dinheiro. Filho, vai fazer a faculdade e depois você casa. Não, eu quero casar. A mina já está aí, eu também, eu quero casar. Mas filho, você precisa guardar dinheiro, você precisa comprar uma casa, você precisa... Mas pai, eu quero viver minha vida, eu não quero ficar ouvindo isso. A casa é legal, eu moro com o senhor, eu moro com a mamãe, eu moro com os meus irmãos, mas eu estou cansado disso. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que o senhor me dê a minha parte. E aquele pai, sabedor de todas as coisas, ele, como disse Jesus, reuniu a parte dele, deu para ele. Ele falou: agora eu sou independente. Só que ele não tinha cabeça suficiente para dominar a situação, e nessa hora as pessoas são cheias de amigos. Amigos de gole, amigos de churrasco. Enquanto você está pagando, os caras são teu amigo, te abraça, manda até mensagem para você. É capaz de mandar até aquele coraçãozinho. Você está pagando, né? Só que quando acaba o dinheiro, que foi o caso desse rapaz, o texto diz que ele ficou sozinho. Ele foi procurar emprego. Ele não arrumava nem emprego. Aí ele viu os caras dando comida de porco para os porcos. Ele disse, com tanta fome, ele falou: estou com vontade de comer isso aí. E os caras nem isso deram para ele. Mas aí ele se lembrou: eu tenho um pai. E os empregados do meu pai, eles comem melhor do que isso aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me arrepender, vou voltar para o meu pai, vou falar para ele nem me considerar mais como filho. Eu vou falar para ele ter misericórdia e me deixar como empregado. Mas mesmo empregado eu vou ter um lugar para dormir e vou ter comida para comer. E o texto diz que aquele rapaz voltou, e quando o pai viu longe, correu, abraçou, mandou matar um boi. Acho que aquele cara estava com tanta fome que um boi foi só para ele, né? Um bezerro, de tanta fome que estava. E fizeram aquela festa. Porque Deus é assim, meus irmãos. A Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, os anjos fazem festa nos céus. A Bíblia também nos ensina que quando alguém está lá perdido e volta, Deus recebe de braços abertos. Por quê? Porque o que Jesus, qual é a didática dessa história? Jesus está querendo dizer o seguinte: nunca saia debaixo da bênção de Deus. Deus, Ele tem todo o poder, Ele controla todas as coisas. Não adianta querer ser independente, aguarde.
E olha, meus irmãos, não é fácil aguardar Deus agir. Tem que ter muita perseverança, tem que ter muita submissão, tem que ser muito obediente. E um outro irmão aqui da nossa igreja, que há alguns anos se converteu, depois que ele se converteu, ele estava com a corda no pescoço. Depois que ele se converteu, acho que o diabo veio, vou falar uma bobagem aqui, e chutou o banquinho. Aí ele ficou pendurado assim uns 2 anos, quase morreu. E toda vez que ele me ligava, ele: não estou aguentando mais, está difícil, o que eu faço? Falei: calma, confia no Senhor, Deus ainda não se esqueceu de você, Deus te ama. E ele passou quase 3 anos numa luta. Aí semana passada ele me liga todo feliz, falou: rapaz, Deus fez uma coisa assim que eu não estou nem acreditando. Deus moveu o sobrenatural. Eu estava vendendo um negócio, ninguém dava nada, eu vendi até por mais que eu queria. E eu vendi, e uma pessoa que estava lá, que ouviu a conversa, falou assim: você tem trabalho? Falou: não tem. Pois eu tenho um trabalho para você, se você quiser, você vem trabalhar comigo. E eu me lembro de ter dito algumas vezes para ele: irmãos, dependa de Deus. Porque se você depender de Deus, Deus nunca vai deixar você na mão. Como diz a canção que a gente canta aqui, Deus nunca chega atrasado. Um problema é se submeter, é esperar. O problema é querer se tornar independente, pegar a herança que o pai deu, a cura. Jesus curou 10 caras, só um que voltou e disse: oh, obrigado, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, estou aqui contigo. Os outros 9, estou curado, agora eu vou curtir a vida. Porque leproso, naquela época, vivia à margem da sociedade. Agora eu não tenho mais lepra, agora eu posso ir onde eu quiser. Mas ele podia ir onde ele quisesse com Deus, Deus estava com ele. Mas ele não quis, ele não voltou, ele falou: agora eu vou viver minha vida. Como muita gente que é curada, ele vai à igreja, recebe a cura, depois ele não quer saber mais, ele pegou a herança, entre aspas, e foi embora. Por isso que muita gente que sai lá fora, e a Bíblia diz isso, pessoas que receberam Jesus como Salvador, não permaneceram firmes. A comparação que a Bíblia faz, uma delas é aquele cão que comeu, aí ele foi e vomitou, foi lá comer algo melhor, não achou nada melhor para comer, aí ele vem e come o próprio vômito, nojento. Mas a Bíblia faz essa comparação, daqueles que um dia levantaram a mão para Jesus, se submeteram no começo, mas depois quiseram se tornar independentes, desobedientes. Irmão, minha irmã, toma cuidado, dependa de Deus. Deus é o Deus de nossas vidas. Nós estudamos aqui há 2 domingos atrás, a presença de Deus é importante para nós. Nós temos que aprender a depender dEle. Isso é sério que eu estou te falando. Não é esse negócio que se prega aí hoje não, que Deus é um bonequinho que você faz dele o que quer, você pede para ele, ele faz o que você quer. Não, Deus é santo, Deus está sentado no trono de glória, Deus tem todo o poder do universo nas suas mãos, Deus controla todas as coisas, e quando nós nos submetemos a Ele, Ele vem, Ele nos abençoa, nos capacita, nos cura, e quanto mais perto dEle estivermos, mais a bênção dEle vai fluir nas nossas vidas. A gente tem que aprender a ser dependente. E uma outra história que eu quero ler com vocês, você trouxe a Bíblia, vamos ler outra história, Êxodo capítulo 16. Veja que interessante, quando o povo que saiu lá do deserto, rico, próspero, saíram de lá para uma terra que mana leite e mel, promessa de Deus, eram escravos, foram livres, a única coisa que Deus pediu é: seja obediente. Cumpra os princípios que eu estou deixando para vocês, para que vocês tenham o melhor desta terra. Mas povo é povo, né, irmãos? Povo é povo. Vamos lá, Êxodo capítulo 16. A partir do versículo 1. Texto grande aqui para a gente entender. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês depois que saíram do Egito. Versículo 2, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Versículo 3, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos
ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Versículo 5, no sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Versículo 6, assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. 7, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Versículo 8, disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês estão reclamando de nós. Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Versículo 9, disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresentem ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. 10, enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 11, o Senhor disse a Moisés: 12, ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. 13, no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. 14, depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. 16, assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. 17, os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Veja que interessante, 18, quando mediram o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. 19, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. 20, todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol se esquentava, aquilo se derretia. 22, no sexto dia recolhiam o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. 23, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado, consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. 24, e eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou o bicho. 25, comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Versículo 26, durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Versículo 27, apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Versículo 28, então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Versículo 29, vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. 30, então o povo descansou no 7º dia. 31, o povo de Israel chamou maná aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. 32, e último dos que quero ler, disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Só até aí.
Meu irmão, as pessoas hoje em dia confundem, como naquela época, depender de Deus. Parece que depender de Deus é fazer voto de pobreza, e não é isso. Depender de Deus é confiar nele. E nessa situação aqui, da noite para o dia, preste atenção, da noite para o dia, aquele povo que era escravo, que não tinha nenhum futuro, eles foram libertos pela manhã e saíram dali ricos. Segundo, meus irmãos, eu estava pesquisando sobre isso, segundo estimativas, a riqueza que eles pegaram lá do Egito, aquelas bandejas, ouro, prata, os bens e tal, segundo estimativas, nos valores de hoje, no mínimo 2 milhões de dólares, somando tudo. 2 milhões, saíram ricos. Só que o povo que saiu de Israel, ele saiu da escravidão livre, mas a mente deles ainda era de escravo. A mente deles era aquelas pessoas que não conheciam Deus na sua essência. Lembre-se, eles saíram de lá ricos. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, no meio do deserto, com riqueza, ouro, prata, dólares. Se você tiver essa riqueza no meio do deserto e não tiver água lá, por mais rico que você seja, você vai morrer. Se você tiver toda essa riqueza no meio do deserto e não tiver o que comer, você morre. Agora, a maior riqueza que aquele povo tinha e não enxergava era ter Deus com eles todo o tempo. Porque Deus, meus irmãos, é aquele que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tirou água de pedra. Não sei se você viu aqui no texto, de madrugada caiu aqueles flocos, pareciam flocos de neve. Na primeira vez eles assustaram, o que é isso? Moisés falou, espera que vocês vão entender. Quando o dia vai amanhecendo, aquele negócio vai tomando uma forma. Aí Deus fala para Moisés, fala para o povo recolher um jarro para comer a família aí. Só que tem sempre aqueles que acham o seguinte, eu vou ajudar Deus, vai que amanhã Deus esquece, então eu vou pegar um pouco a mais. Chegou no outro dia, o besta foi comer, estava podre, cheio de bicho. Por quê? A didática daquilo tudo era Deus ensinar o povo a depender dele. Porque quando Deus disse assim, eu cuido de vocês, eu guardo as suas vidas, eu sustento vocês. Quando Deus disse isso, Ele disse para aquele povo e disse para mim e para você. Hoje, o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, é o nosso Jesus que está aqui conosco. E Ele nos diz assim, olha para mim. Não olha para o problema, não olha para a situação, olha para mim. Olha para mim. Jesus, eu já falei aqui, Ele não está lá embaixo. Jesus está no alto, é o general de guerra. Basta Ele estar lá um dedo. Basta Ele piscar os olhos uma vez. Basta uma palavra. E a situação nossa muda assim, ó. O problema é a gente depender de Deus. E não é fácil. Quando você está desempregado, é difícil você depender de Deus. Porque você está naquela, puxa vida, e agora? Como é que eu vou pagar a conta? E agora? Como é que eu vou sustentar meus filhos? E agora? E agora? Você não tinha que ficar aí agora. Agora é que você tinha que ficar de joelhos e orar e falar assim, Senhor, eu só confio em Ti. Eu dependo de Ti. Mas Senhor, a minha loja daqui está sem clientes. Não importa. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai mandar cliente para cá. Meu irmão, eu vou te falar algo aqui que pode parecer para alguns que eu esteja querendo dar uma de bom, longe disso. Mas entenda o que eu vou te dizer. Esse negócio da bênção de Deus está em nós, não é brincadeira quando eu falo aqui não. Porque eu já cheguei em lugares, uma vez o casal ali, o Marquinhos e a Verônica falou, né?
Eles têm um restaurante aqui em cima, às vezes está vazio. Quando eu chego, começa a chegar um monte de gente. É coincidência, né? Mas chega. Tem um amigo que vende carros, que a loja dele às vezes não tem ninguém. Quando eu entro lá e começo a conversar com ele, começa a parar carro, começa a vir gente. Por quê? Porque eu sou pastor? Não. Porque eu creio que aonde eu piso, a bênção de Deus está na minha vida. Eu dependo dele, eu creio nele. Esse povo aqui custou. Eles estavam ricos, mas a riqueza deles não prestava para nada. Aquilo que eu falei, sem a presença de Deus, riqueza não quer dizer nada. Está cheio de gente rica que tem depressão, que pula de prédios e se mata. Porque falta vida, falta Deus. A gente tem que aprender a depender dele, ainda mais nas circunstâncias que nós vivemos hoje. Você já pensou se amanhã começa uma guerra mundial? Nós vamos ficar com medo? Não, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Como aquele povo lá na Nicarágua, se eu não me engano, um desses lugares aí, de um vídeo que viralizou na internet, de vir aquele furacão, e os irmãos começaram a orar, falar: Senhor, eu creio que o Senhor está conosco, a gente depende do Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos. E de repente aquele tufão, ele começa a se dissipar e já desaparece. Porque tem gente que depende de Deus, e a gente tem que aprender a depender de Deus. Deus está conosco todo o tempo, irmãos. Deus guarda as nossas vidas. Esse povo, eles viam Deus numa forma de nuvem, numa forma de uma coluna de fogo. Deus estava sempre com ele, todos os dias. Deus tinha um representante chamado Moisés, que era o porta-voz, que falava com Deus e dizia: gente, acredite, Deus é contigo, não tenha medo. Escuta, nós vamos morrer de fome. Não, vocês não vão morrer de fome, o nosso Deus vai providenciar. Aí eles reclamam e falam: mas a gente quer comer carne, porque lá a gente era escravo, mas a gente sentava nas rodinhas e ficava ali batendo papo e comendo carne. Aqui não, aqui a gente fica aqui esperando. Espere pelo Senhor, Ele dará a vitória para você. Deus manda as codornizes, eles comem bastante. Um outro texto até diz que Deus falou assim: ó, come até para sair pelos dentes, ficar tudo nos dentes, tal, sai pelo nariz, pela fuça. Vocês nunca mais reclamar, e sim confiar e depender. Meu irmão, está cheio de filho pródigo, de filha pródiga nos dias de hoje. Gente que quer Deus só para pegar a herança, e depois ele vaza. Mas a boa notícia é que Deus continua mesmo com o braço estendido, dizendo: venha a mim quem está cansado e oprimido, eu tenho alívio. Ele está aqui hoje com a gente. Eu não estou dizendo, meus irmãos, para encerrar aqui, Deus queria provar para aquelas pessoas que Ele era o provedor deles. Meu irmão, Deus é o teu provedor. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que guardar dinheiro para o futuro. Estou dizendo aqui que você que guarda dinheiro para o futuro, não dependa dele, dependa de Deus. Continue guardando seu dinheiro, mas não dependa dele, dependa de Deus. Eu não estou dizendo aqui também que você não precisa trabalhar. Então eu vou depender de Deus, vou esperar cair tudo do céu agora. Não vai cair, meu irmão. O máximo pode cair é um meteorito, um pedaço de avião, um satélite, essas coisas que podem cair, né? Dinheiro não cai do céu, nem ouro. Mas uma coisa eu sei que cai do céu sempre: bênção de Deus na vida daqueles que creem. Não estou falando que você não precisa trabalhar. Eu estou falando para você não depender do teu trabalho, para você depender de Deus, porque é Deus que sustenta a tua vida. Segundo a Bíblia, é Ele que dá a capacidade de produzir riqueza. E sabe por que eu estou te falando isso, meu irmão? Que tem um monte de gente aí fora formado, está cheio de engenheiros, advogados, médicos, empresários que foram bem-sucedidos, que hoje estão vivendo uma situação difícil, porque sem Deus não dá nada. Agora, quando você tem Deus, por mais simples que você seja, Deus te honra, Deus te sustenta, Deus provém o maná do céu sobre as nossas vidas. Amém, amados? Eu não estou dizendo aqui que você não deve mais independer de todo mundo. Algumas coisas a gente vai se tornar independente, mas a gente tem que sempre se tornar dependente de Deus, porque é Deus que guarda as nossas vidas. Sabe, meus irmãos, tem gente que reclama de tudo, como aquele povo. Tem gente que reclama até assim: por que eu nasci no Brasil?
Por que meu pai tinha que vir para o Brasil? Meu avô, meu bisavô, por que ele tinha que vir para o Brasil? Por que não foi para os Estados Unidos, para a Europa? Por que vir para o Brasil? Esse país que português descobriu. Só tinha índio. Por que eu tinha que nascer aqui? Mas que porcaria! Você nasceu exatamente onde Deus queria que você nascesse. E se você confiar mesmo em Deus, depender dEle, nunca vai faltar nada para a tua vida. Deus sempre vai prover. Essa era a didática que aquele povo tinha que entender. É interessante, né? Se você ler o texto, você não vê nenhuma informação daquele povo doente. Mas eles viviam reclamando. Porque Deus, quando tirou eles de lá, Deus disse o seguinte: se vocês me obedecerem, aquelas pragas, doenças, enfermidades jamais chegarão na tenda de vocês. Interessante que Deus estava com ele todos os dias. Mas como eu disse há 2 domingos atrás aqui, Deus era só um detalhe. Eles olhavam para a nuvem, Deus está ali, mas vou viver minha vida. Eles olhavam para a coluna de fogo, Deus está ali, mas vou viver minha vida. Até que um belo dia eles reclamaram tanto, que diz o texto, que Deus se manifestou de uma forma tão gloriosa, falando com Moisés, que o monte chegou a tremer. Eles ficaram com tanto medo que eles falaram para Arão assim, fala para Moisés falar com Deus, não deixa nem Deus falar com a gente, porque a gente está morrendo de medo. Sabe por que eles tinham medo, irmãos? Para encerrar aqui, porque eles não conheciam Deus. Porque quando você conhece Deus, você não tem medo. Você teme a Ele, você o respeita, mas você depende dEle. O mundo está nessa situação porque as pessoas estão querendo se tornar independentes. Mas se você quiser uma virada na tua vida, hoje é noite de você, na oração final, dizer assim: Senhor, eu quero continuar dependendo do Senhor. Por favor, eu dependo do Senhor. Eu sei que o Senhor abre porta, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor transforma, e eu deixo isso a seu encargo. Quando o Senhor quiser manifestar, manifesta-te, porque quando Deus se manifestar, a doença vai embora, o mal sai, as portas se abrem. Aí você fala assim, mas a gente está vivendo em tempos de crise. Na época de Isaac era assim, aí viu uma crise, mas ele dependeu do Senhor. O povo passando necessidade, e Isaac colhendo 100 por 1. Que quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém?